As obras da carne afasta o reino de Deus. As obras da carne afastam o reino de Deus. Estarei falando em Gálatas, capítulo de número 5, a partir do verso de número 16, a respeito das obras da carne. A recomendação do apóstolo São Paulo às igrejas da Galácia é sobre viver no Espírito e não viver na carne. E é sobre isso que estarei tratando dentro de alguns minutos e se você puder ficar comigo até o final, o assunto é bom. Eu estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira falando do amor de Deus. Você está no canal da Bíblia, este é o canal da bênção. Deixa eu te falar, existe obras da carne e fruto do Espírito. Hoje estaremos falando sobre obras da carne. Em alguns minutos, explicando quais são as obras da carne. Paulo não economiza na lista. Ele lista pelo menos 15 obras da carne. E ele conclui dizendo, e coisas semelhantes. É um absurdo, é um espanto o que Paulo lista sobre as obras da carne. E ele conclui dizendo, quem praticar essas obras não herdarão o reino de Deus. Isso é muito forte. Vamos prestar atenção, passo a passo, e vamos detalhar este assunto do apóstolo São Paulo. Versículo de número 16 da carta aos Gálatas, capítulo 5, o verso de número 16 diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viva pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. O desejo da carne é algo que não deve investir na satisfação. Precisa vigiar. Verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E ele segue dizendo, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, então vocês não estão debaixo da lei. O que é obras da carne? O que é obra das... Paulo lista aqui agora pelo menos 15 para trazer uma apresentação fortíssima. Ele diz assim no versículo 19, ele diz, ora, as obras da carne são manifestas. E ele vai dizendo assim, olha, imoralidade sexual, isso é obra da carne. É a primeira que ele cita, imoralidade sexual. Não é o sexo em si, é a imoralidade. É o sexo pecaminoso. Segundo, impureza. Deixar o contrário de ser puro, impureza. Terceiro, libertinagem. Abusar daquela liberdade e praticar pecado em cima da liberdade. 4, idolatria. É você idolatrar algo, objetos, pessoas. 5, feitiçaria. 6, ódio. 7, discórdia.
Estou falando de obras da carne, ciúmes, ira, egoísmo, é obra da carne. Dissensões é obra da carne. Facções é obra da carne. Inveja é obra da carne. Embriaguez é obra da carne. E a 15ª, orgias, obras da carne. E nós não queremos aqui, na verdade, eu não tenho esse tempo aqui, para nós falar de cada obra dessa aqui. Dá um assunto muito grande. Mas nós não temos tempo para isso. E ele diz, e coisas semelhantes. E os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Nós estamos falando de morar no céu. Está bem claro na Bíblia, está escrito aqui. Quem é levado pela carne, essa carne é a natureza adâmica que nós temos. Quem é levado por esta carne não herdará o reino de Deus. Então, quem vive na imoralidade sexual não herdará o reino de Deus. Quem vive em impureza não herdará o reino de Deus. Quem vive na libertinagem não herdará o reino de Deus. Está escrito. Está escrito. Quem vive numa idolatria não herda o reino de Deus. Quem vive na feitiçaria também não faz parte do reino de Deus. O ódio é o contrário do amor. Isso também não herdará o reino de Deus. Ainda tem a discórdia, a confusão. Quem vive em atrito, discordando de tudo, não entrará no reino de Deus. Aqui, essa discórdia porque é para ter o mesmo pensamento, o mesmo espírito. Isso não herdará o reino de Deus. Ciúmes, ciúme doentio, ciúme pecaminoso, ciúmes criminosos, esses não herdarão o reino de Deus. Ainda tem a ira, que é aquela que constrange, aquelas que extrapola, aquela que vai no ápice e até acontece crimes, não herdará o reino de Deus. O egoísmo também vem da soberba, não herdará o reino de Deus. Agora, as dissensões é como se fosse uma murmuração de contrariar aquilo que é real e semeia dissensão aqui e ali, fofoca, fermentações de assuntos, não herdará o reino de Deus. E aí tem as facções, também estão fora do reino de Deus. A embriaguez, a orgias, a invejas, são obras que atrapalhará o reino de Deus. Logo terá um grande prejuízo na vida, totalidade da vida. Este assunto é bem peculiar para quem está trabalhando para entrar no céu, para quem está esforçando a entrar no céu, para quem tem vontade de morar no céu, quem se diz evangélico,
frequentar a igreja, mas se tem essas características, logo sou obrigado a dizer, há tempo perdido. Precisamos libertar disso porque estão vivendo pela carne e não pelo Espírito. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Que nós falamos sobre obras da carne. No próximo vídeo nós vamos falar sobre fruto do Espírito. Obras é uma coisa e frutos é outra coisa. Então, obras é aquilo que você faz. Fruto é aquilo que você produz. A gente volta às 7 horas da manhã no próximo dia. Que Deus te abençoe. Deixe seu comentário aí, deixe o seu like. Se inscreva neste canal abençoado. E possa também compartilhar esta mensagem. A mensagem é importante. A mensagem é importante. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça e te louvo pelo teu amor, pela tua misericórdia. Tu és a minha salvação, tu és o meu Deus, tu és a força da minha vida. Senhor da glória, apresento a cada um nas tuas mãos, Senhor. Apresentando, meu Pai, dando graça, meu Deus. Abençoa a vida, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus.